Por que eu decidi falar sobre isso hoje? Porque nós atendemos muitas pessoas, e a maioria das pessoas que nós atendemos, eu tenho percebido isso, desde quando a gente abriu o ministério. As pessoas vivem muito presas no passado, e porque elas estão presas em algo que aconteceu no passado, elas não estão conseguindo desfrutar o seu presente da melhor forma, e com isso elas impedem um futuro brilhante, que Deus já tem até preparado para elas. Então eu quero nessa manhã compartilhar com vocês alguns princípios em cima desse versículo aqui, ó. Diz assim a palavra de Deus: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Diga amém. Vou ler mais uma vez: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e abandona alcançará misericórdia. Toma o seu assento em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa manhã eu peço que o Senhor possa me usar com graça, com misericórdia, que essa presença maravilhosa que já está estabelecida, Senhor, no nosso meio, possa agora trabalhar através do Espírito Santo no coração de cada um dos seus filhos, Pai. Que eu possa transportar ao coração deles, com a sua ajuda, Espírito Santo, aquilo que o Senhor colocou no meu. Abra nossa mente, o nosso entendimento. Eu já quero nesse momento, Senhor, me colocar aqui como um canal, porque nós sabemos que a fonte é o Senhor. Eu não tenho nada para oferecer para a tua igreja, mas nos ajuda. E eu creio que nessa manhã pessoas vão se libertar de algo que prende elas do passado, e elas vão começar a desfrutar de um presente maravilhoso, e vão desfrutar também de um futuro que já está preparado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, eu quero nessa manhã compartilhar com você aqui alguns princípios bíblicos, que pode sim mudar a sua vida, e mudar de uma forma sobrenatural, que pode talvez colaborar para que você vá para um outro nível na sua área emocional, na sua área espiritual e até mesmo na sua área financeira. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui hoje, é que você precisa se preparar, ou você precisa estar preparado. Para quê, pastor? Para identificar as grandes oportunidades de Deus, e essas oportunidades que você precisa identificar são as oportunidades certas, porque vai aparecer muitas vezes oportunidades erradas na sua frente. Preste bem atenção no que Deus vai falar com você aqui. Você precisa se preparar para identificar e entrar também nas oportunidades de Deus. Você precisa ter uma estrutura firme em todas as áreas da sua vida, para que você consiga chegar inteiro no final. Diga comigo, inteiro no final. Aliás, um dos nossos maiores desafios nessa vida é chegar inteiro no final. Sabe, nós precisamos criar um futuro de paz e de prosperidade. E nós que precisamos criar isso. Isso é que Deus não vai dar para a gente. É nós que precisamos buscar. Não adianta a gente ficar só esperando por Ele. Nós precisamos buscar, correr atrás. Porque da mesma forma que a paz é conquistada, a prosperidade ela também é conquistada. Escute algo que eu quero te falar aqui. A paz, ela vem de Deus, amém? Mas somos nós que conquistamos ela. É Deus que entrega a paz para nós, e muitas vezes uma paz que excede todo o entendimento, quando você alcança ela, mas é você que conquista. Então aqui eu já quero te dar uma chave muito importante. Se a paz é você que conquista, uma vez que você encontrou essa paz, nada, nem ninguém tem o poder de tirar essa paz de você. Nem aquela pessoa chata, nem aquele gerente que pega no seu pé, nem irritabilidade. Porque veja bem, se a paz é minha e eu conquistei, a única pessoa que pode permitir essa paz ir embora sou eu. Quem está entendendo? Então preste bem atenção no que Deus está falando aqui. E se tem uma coisa que nós precisamos deixar nesse mundo, é um legado. Não é uma herança. Há uma diferença grande aqui. Herança é aquilo que você deixa para alguém,
E o legado é aquilo que você deixa em alguém. Quem está entendendo, diga amém. Então o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você aqui, ó. Anote isso. As dores e as decepções do seu passado. As dores e as decepções do seu passado precisa ser a sua escola e não a sua prisão. Vou bem devagar, eu quero repetir que você precisa entender isso aqui. As dores do seu passado, as frustrações do seu passado precisa ser a sua escola e não a sua prisão. Ou você vai aprender com a dor do seu passado, ou você vai viver preso nisso para o resto da sua vida. Todos nós temos feridas emocionais, pesos que carregamos do nosso passado. Nós temos alguns complexos de inferioridade, todo mundo tem isso. Não adianta falar que não tem. Vergonhas da época de escola. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: é que nós podemos deixar as coisas do passado para trás. Nós podemos não permitir ela nos aprisionar, como tem feito com muitas pessoas, porque as coisas do passado não podem ser mudadas. O nome já fala, passado já passou. Não tem como você mudar o seu passado. Passado não pode ser mudado. E o que nós precisamos fazer é enxergar as nossas dores emocionais, é enxergar as nossas frustrações, as nossas decepções como uma escola. Tudo que você passou até hoje, que te fez mal aparentemente, tem um lado bom nisso. Você só é o que você é hoje. Você só se tornou a pessoa que você é hoje, devido às decepções que você já passou. Sim ou não? Os nossos erros e decepções do passado precisam ser então o nosso professor. Nós precisamos aprender com eles. Porque se a gente não aprender com eles, ao invés de ser o nosso professor, eles se tornarão a nossa prisão. Diga glória a Deus. Vou tentar ser ainda mais claro. Ou você aprende com o teu passado, ou você vai viver preso nisso para o resto da sua vida. Vai passar ano, entrar ano, e você vai ficar na mesma murmuração. Em 1990 e pouco, fulano me fez isso. Irmão, já passou. Fulano nem lembra que você existe, ele não está nem aí para você mais. Ele está vivendo a vida dele numa boa, está dando risada. E você está aí com um futuro brilhante na tua frente para aproveitar, mas está preso no passado. Não consegue nem viver o presente por isso. Sabe, o seu pensamento deve ser o seguinte: olha, eu passei por isso, eu apanhei, não foi pouco não. Eu chorei, eu sofri, mas eu também aprendi. Aprenda a ver o lado bom das coisas. Sabe, e você deve pensar o seguinte: eu não vou mais por esse caminho. Eu não vou mais cometer os mesmos erros. Se eu tiver que errar daqui para frente, eu vou errar em erros novos. Porque cometer os mesmos erros esperando um resultado diferente é insanidade. Uma palavra linda para substituir burrice. Eu cometo o mesmo erro esperando que eu vou ter um resultado diferente. Não adianta, toda vez que você somar 5 mais 5 vai dar 10. Pode passar 5, 10 anos, o resultado vai ser o mesmo. O que precisa acontecer é uma mudança de fator, de sinal. 5 mais 5 sempre vai dar 10. Mas hoje eu decido mudar o fator. Eu preciso mudar o sinal, o meu comportamento, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. 5 mais 5, 10. 5 vezes 5, 25. Você está entendendo? O meu comportamento vai trazer um resultado mais positivo. A minha forma de pensar e de agir. Repare que o 5 de cá não muda e o de cá não muda. O que mudou foi só o sinal. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? As pessoas à sua volta não vão mudar. Quem tem que mudar é você. E a partir do momento que você mudar, o resultado será mais positivo. Então você deve pensar: eu não vou mais olhar para trás, eu vou seguir em frente. É aquela frase, né, Nelson, que você usa bastante lá: foguete não dá ré. Tem foguete aí não? Amém? Só os foguetes, deixa eu ver. Foguete não dá ré não, meu irmão. Vai ficar olhando para trás até quando? Se voltar para trás um pouquinho, é só para pegar o impulso, para poder ir mais longe. Tira o olho do teu passado. O que tem de gente presa no passado não está escrito. E talvez aqui no nosso meio, nessa manhã, tem alguém assim: você está presa no seu passado.
em algo que aconteceu e você não está conseguindo viver o seu presente, que na verdade é um presente de Deus para você. O dia de hoje não é o presente, é um presente que Deus está colocando nas suas mãos. O que você vai fazer com esse presente? Você quer viver, você quer avançar, mas você não está conseguindo, e você sabe que é com você que Deus está falando hoje. Pastor, é verdade, eu venho para a igreja, eu não perco um culto, eu estou aqui na oração de terça, eu estou no culto de quinta, de domingo, mas eu sinto que não vai. Eu estou me esforçando, mas parece que eu estou numa esteira. Eu caminho, não saio do lugar. É verdade, está mesmo. Está na hora de tirar o olho do passado e olhar para frente. Sabe por quê? Você não consegue esquecer? Porque o seu passado não te deixa. E não te deixa, sabe por quê? Porque você não para de pensar nele. Se você parar de pensar nele, ele te deixa. É você que traz ele de volta. E vamos falar a verdade, para que ficar pensando em algo que não pode ser mudado mais, gente? Para que eu vou ficar alimentando um pensamento de algo que não pode mais ser mudado? Vai pensar no teu presente que está nas tuas mãos agora. Aproveite essa oportunidade que Deus te deu. O dia de ontem é passado. Não tem mais o que fazer, mas hoje é um presente que está nas suas mãos. O que você vai fazer? O que você vai fazer com o dia de hoje, que Deus está colocando na sua mão? Essas novas oportunidades que está diante de você agora. Você precisa decidir o que você vai fazer com esse presente que Deus está colocando nas suas mãos. Como eu disse, passado você não muda, mas esse presente que está nas suas mãos hoje vai definir o seu futuro amanhã. Você mais claro, aquilo que você fizer hoje, nesse presente que Deus colocou nas suas mãos, vai refletir no teu futuro. Você não pode mudar o teu passado, mas você pode escrever o seu futuro. Parece até místico, mas é bíblico. A Bíblia fala que tudo que o homem plantar, certamente, não tem erro, vai colher. Ou seja, o passado eu não mudo, mas tudo que eu fizer no meu dia de hoje vai refletir no meu dia de amanhã. Isso é uma verdade tão verdadeira. Falei difícil agora. Presta bem atenção, isso é tão verdade, que se você pegar os problemas que você está enfrentando hoje, você vai ver que é fruto de uma semente que você jogou lá atrás, de uma escolha, de uma decisão errada que você tomou. Quem está entendendo, diga amém. Então você não pode mudar o teu passado, mas tem como você escrever o seu futuro. Tudo que você fizer hoje vai refletir no seu dia de amanhã. E aí Deus está usando a minha vida nessa manhã para falar para você: para de chorar pelos frutos maus do passado. Já foi. O problema é que quando você pensa no teu passado e fica alimentando isso, você está pegando a mesma semente e lançando na terra. É por isso que você fala, esse sofrimento nunca acaba, essa safra não acaba mesmo, você não para de jogar a mesma semente. E aí Deus trouxe você aqui nessa manhã para falar para você: muda a espécie da semente hoje. Para de chorar pelos frutos maus, muda a espécie da semente. Toda safra uma hora acaba, sim ou não? É só mudar a espécie da semente. Daqui a pouco você está colhendo frutos maravilhosos que Deus preparou para você. Aleluia! Sabe, isso aqui é um dos principais motivos que o seu passado não te deixa em paz. Porque todos os dias, quando você fica pensando nele, você ignora o seu presente. E a partir do momento que você ignora o momento que Deus te deu, o presente, o hoje, o agora, você automaticamente está impedindo o seu futuro. E sem contar que quando você alimenta o seu passado, você está lançando a mesma semente, como eu disse. E é muito importante também a gente ter humildade para reconhecer os nossos erros do passado também. Não adianta a gente ficar só olhando o mal que nos fizeram. Porque o fulano, porque o ciclano. E os nossos erros? Que nós erramos lá atrás, que nós cometemos no passado. Porque às vezes nós queremos colocar a culpa no passado, nas pessoas, mas esquecemos os nossos erros, das nossas escolhas erradas, das nossas decisões erradas. E muitas vezes nós queremos, igreja, colocar a culpa, sabe em quem? Na dor,
mas esquecemos dos nossos próprios erros. Deus trouxe alguém aqui hoje para falar para você: olhe um pouco para os seus erros. Para de achar um culpado para tudo. Assuma a responsabilidade. Olha o versículo que a gente leu. Aquele que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará, mas aqueles que a confessam e abandonam, alcançarão misericórdia. Sabe, muitas vezes nós queremos colocar a culpa na dor, mas esquecemos dos nossos próprios erros. E geralmente, o que causou a dor, sabe o que foi? Foi um erro nosso. A dor só veio por causa de um erro que nós cometemos. E nós temos a mania de apontar para a dor, para supostos culpados da nossa vida, e esquecemos que plantamos coisas más lá atrás também. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão aí, né? Achei que vocês tinham ido embora. Então, quando a pessoa fala, por exemplo, eu era mentiroso, mas hoje eu não sou mais. Olha que forte isso. Eu era mentiroso, antes eu menti, mas hoje eu não minto mais. Só o fato da pessoa reconhecer isso, Deus já começou um processo de cura na vida dela. Porque ela está confessando e falando que abandonou, que deixou para trás. Quando a pessoa olha e fala, você era mentiroso. Você falou bonito, eu era, não sou mais. Eu deixei para trás, eu abandonei, eu confessei. Então, para que você seja liberto dos erros do passado, é muito importante que você procure alguém da sua confiança. Para quê, pastor? Para você compartilhar, confessar os seus erros do passado. Você precisa colocar isso para fora, irmão. Você precisa se libertar disso. Porque enquanto isso estiver em oculto, é a Bíblia que fala isso, enquanto isso estiver em oculto, o diabo tem força para trabalhar na tua vida. Agora, quando você pega alguém de confiança, nós somos uma panela de pressão. Nós estamos ali, enquanto está em oculto, ela está pegando a pressão. Tá. Se você não pôr para fora, uma hora vai explodir. Quem está entendendo? Uma hora vai estourar. Você precisa colocar para fora. Quando você fala para alguém, já não é mais segredo. O diabo perde a força. Ele vê que você quer mudança. Quem está entendendo? Partilha, partilha, dor dividida. Dor dividida, dor diminuída. Dá um glória a Deus aí. Olha o versículo que nós lemos: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e abandona alcançará misericórdia. Então veja bem, para você estar preparado para aproveitar as oportunidades da vida de Deus que aparece, você precisa estar leve. Senão você não vai conseguir identificar e nem aproveitar essas oportunidades. Por quê? Porque há um peso em você. Mas para que você seja sensível à voz de Deus, você precisa estar leve. Você precisa colocar para fora aquelas coisas em oculto que está aí escondido. Sabe, para você construir uma estrutura sólida, firme, chegar inteiro no final, como eu disse no início da mensagem, as suas emoções precisam estar em ordem, alinhada. Precisa ter uma linha de equilíbrio emocional. Você precisa estar blindado dessas mágoas do passado, esses ressentimentos, essas coisinhas que aconteceram lá. Um copinho de água que se tornou uma tempestade na sua vida. Só assim você vai ter um futuro de paz e de prosperidade. Você precisa deixar um legado para alguém. O que você está deixando? Você precisa ter um conteúdo diferente. Você precisa passar uma mensagem positiva para as pessoas que Deus coloca do seu lado. Você acha que as pessoas estão do seu lado lá dentro do seu trabalho, na escola, onde quer que você esteja, o seu ciclo de amizade? Você acha que é à toa que essas pessoas estão perto de você? Tem até uns lá que você fala, não aguenta esse trem. Esse trem não está do seu lado à toa, irmão. Deus sabe do conteúdo especial que tem dentro de você. É por isso que colocou essa pessoa do seu lado. Aleluia. É você que Ele quer usar para mudar aquele trem lá, ué. Agora, se você for escravo das coisas do passado, escravo dos seus erros, das suas frustrações passadas, você não vai conseguir enxergar isso como uma escola, e sim como um sofrimento. Ao invés de aprender, vai viver preso, vai viver amarrado, acorrentado. Se o teu passado não for o teu professor, provavelmente ele vai ser a sua cadeia.
Um exemplo meu, se o meu passado, se eu não tivesse aprendido com o meu passado, com o meu sofrimento, eu estaria preso nele até hoje, estaria para a rua usando drogas, do mesmo jeito. Quem está entendendo? Está na hora da gente aprender com os nossos tombos. Princípio número 2 aqui, ó. Você nunca vai entender, meu Deus, isso aqui é forte, hein? Você nunca vai entender o adulto que você é hoje, porque tem gente aqui que talvez você precisa ouvir isso. Você não entende nem quem você é, você não entende a tua identidade, e a verdade é que você nunca vai entender o adulto que você é hoje, se você não compreender a criança que você foi ontem. Parece complexo, mas eu vou te explicar. Isso aqui é muito verdade, sabe por quê? Presta atenção aqui, ó. Quando eu cheguei num certo ponto da minha vida, eu comecei então a ter o meu poder de decisão, vamos dizer assim. Quando eu comecei a fazer minhas próprias escolhas, eu fiz muita escolha errada na minha vida, porque eu achei que eu sabia tudo, porque eu falei, agora eu sei o que é melhor para mim. Não tem mais pai, não tem mais mãe. Cheguei numa certa idade e comecei a fazer as minhas escolhas, só que eu fiz muita escolha errada, e hoje eu consigo perceber que as escolhas erradas que eu fiz foi baseado na criança que eu fui. Presta atenção, Deus vai falar com alguém aqui agora. Na verdade já está falando. Então é muito importante a gente saber e trabalhar emocionalmente a forma como a gente foi crescendo no decorrer da nossa vida. É importante você saber quais são os seus traumas que você enfrentou. Vou devagar que o Espírito Santo está trabalhando. É importante você entender os complexos, meu Deus, de inferioridade que você desenvolveu no decorrer da sua adolescência. É importante você entender as brigas que alguns de nós presenciamos no meio da família, dentro de casa, as palavras que você ouvia dentro da sua casa. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Quem está entendendo, diga amém. Paulo disse assim, quando eu era menino, olha, é muito forte isso. Olha o que Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Aí ele vai dizer assim, mas agora que eu cresci, que é isso? Agora que eu sou grande, agora que eu amadureci, que eu sou maduro, eu sou diferente. Eu não posso mais continuar agindo como eu era menino, quando eu era menino. Mas na realidade nem sempre é assim, sabe por quê? Tem muita gente que cresceu, já é grande e continua agindo como menino. E é isso que Deus vem corrigir aqui nessa manhã, em mim e em você também. São crianças emocionais. Talvez você não se enquadre nisso, mas você conhece alguém que é. São crianças emocionais, são pessoas que dependem muito de outras pessoas. Por exemplo, tem gente que casa e ainda fica muito ligado aos pais. E não que os pais não sejam importantes, não é nada disso. Os pais são importantes e sempre serão. Mas a verdade é uma só. A Bíblia diz que se você casou, a sua prioridade é a tua esposa, ou o teu marido e os teus filhos. E desculpa, se você pensa diferente disso, você tem todo o direito de pensar o que você quiser, mas eu estou aqui para pregar a verdade para você, diante da palavra, você está errado e ponto final. A partir do momento que você casa, a tua prioridade é a tua esposa, ou o teu marido e os teus filhos. Quem está entendendo, diga amém. Da mesma forma tem gente que casa e quer continuar também tendo uma vida de jovem solteiro. Olha aí Deus falando. Quer jogar bola 2, 3 vezes na semana. Quer sair para passear com os amigos sem a esposa. Ô irmão, vamos criar vergonha na cara. Não, fala a verdade. Casou para quê então? Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Não é verdade? Casou para quê então? Ficar solteiro. E se você observar, você vai perceber que muita gente tem comportamento de crianças emocionais. Enquanto eu prego aqui agora, você está lembrando de alguém. Não vai olhar para o lado não, hein? Você está lembrando, o Espírito Santo está fazendo você lembrar de alguém. E sabe por que isso? Porque as pessoas crescem sem direção na área emocional.
Eu posso até estar errado no que eu vou te falar aqui, mas para mim seria 2 matérias que deveriam ser ensinadas obrigatoriamente nas escolas. Desde do prézinho até o último ano de estudo. Inteligência emocional, inteligência financeira. Porque a gente usa isso todo dia, toda hora, a todo momento. As crianças não são treinadas para lidar com dinheiro, nem sabem lidar com emoção, sendo que vai ter que lidar com isso todos os dias. Quem está entendendo, diga amém. Você quer ver um exemplo? Quem aqui já estudou geometria? Álgebra? Com certeza você estudou, até quem não levantou a mão, que talvez você nem lembra disso. Sabe por quê? Porque você nunca usou. Você nunca usou isso na sua vida. Qual foi o dia que você usou? Fala para mim. Tabela periódica. Quem aqui já usou isso? Você já usou? Tá vendo? É exceção, não é regra. Quem está entendendo, gente? São coisas que você vai aprender obrigatoriamente na escola, mas dificilmente você vai usar na tua vida. Mas o que precisa ser ensinado não ensina. Vida emocional, você vai ter que lidar com isso todos os dias. E quer saber mais? Não só com a sua, mas com as das pessoas à sua volta também, que é o mais difícil. A vida financeira você vai ter que lidar todos os dias. Ou você vai ter que pagar algo todo dia, ou você vai ter que receber. Sim ou não? E é uma das coisas que ninguém te ensinou na escola, que você vai usar todos os dias. E outra coisa que nós precisamos entender também, é que enquanto a gente não se livrar da criança que a gente foi, a gente não consegue ser um adulto saudável. Eu vou repetir, enquanto a gente não se livrar da criança que a gente foi no passado, a gente não vai conseguir ser um adulto saudável. A gente não consegue ter uma saúde emocional boa, a gente não consegue lidar com dinheiro muito bem, não consegue levar um casamento a sério, ninguém consegue tomar as decisões de adulto sendo ainda criança. Amém? Terceiro princípio, cuide do que você já tem. Repete isso comigo. Eu preciso cuidar do que eu já tenho. Se você entender esse versículo aqui, ó, esse princípio aqui, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. E se você entender isso que eu vou falar agora, você entendeu a mensagem inteira. Quem despreza o pouco que tem, não está preparado para viver o muito que Deus tem para ela. Vou repetir. Quem despreza o pouco que está nas mãos dele hoje, não está preparado para viver o muito que Deus tem reservado. E é muito importante que você valorize o pouco que você tem. Danilo, mas eu não tenho quase nada. Escuta o que eu vou te falar. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Amém? O pouco, mas eu não tenho quase nada. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Quanta gente você vê hoje e fala, nossa, mas todo dia comendo banana, estou parecendo macaco, mas banana. Olha para trás, você vai ver um monte pegando a casca para comer e dando glória. Coisa que você não faz com a banana. Está dando glória na casca, quem está entendendo? Se você sabe ler e escrever, por exemplo, você já consegue ajudar um analfabeto a aprender a ler e escrever. E a verdade é que a gente sempre vai ter algo a oferecer, gente. Por menos que você ache que você tem, você sempre vai ter algo para oferecer para alguém. O problema é que nós não cuidamos daquilo que a gente tem. Na verdade a gente até cuida, mas a gente não valoriza. E por achar que é pouco, não damos o valor necessário. Por exemplo, a Bíblia diz que se eu for fiel no pouco, Deus me colocará no muito. Está escrito. Não é o pastor que está falando, é o próprio Deus que falou. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Aí a pessoa pensa, mas quando eu estiver no muito, eu vou ser fiel. Você nunca vai chegar no muito. Sabe por quê? Porque Deus já está vendo o seu coração. Deus não erra no que Ele fala. É por isso que há uma ordem. Ele fala, seja primeiro fiel no pouco, no muito te colocarei. Ele quer subir você de nível, mas Deus prova para provar. Se a pessoa não é fiel no pouco, você acha que ela vai ser fiel no muito? Se ela ganha R$1.000, ela não consegue tirar 100 e devolver a parte que Deus pede?
Você acha que Deus deu um salário para ela de 20 mil, ela vai conseguir pegar 2 mil e trazer no altar? Deus não erra. E quando Deus vê que a pessoa entendeu esse princípio, esse desprendimento do coração, Deus fala, está preparado. Ali já entendeu o princípio, já entendeu que sou eu que coloco 100%. Está devolvendo a minha parte. E aí Deus fala, ali eu posso pôr muito na mão dessa pessoa, porque ali quanto mais eu pôr, mais o meu reino vai ser beneficiado. Gente, é simples demais. Não tem estratégia, não tem técnica, não tem envelope. Prega a palavra. É isso que Deus fala. É por isso que você não vê a gente falar muito de dinheiro aqui. Desde quando começou o ministério, o Espírito Santo falou assim, prega a minha palavra. Porque o que converte o coração da pessoa é a palavra. E a verdade é que todo coração que é convertido, ele tem prazer em cuidar das coisas de Deus. Aleluia. Quarto ponto aqui, honre quem facilitou ou facilita a sua vida. Honre quem facilitou ou facilita a sua vida. Escuta o que eu vou te falar aqui. Se você pretende ter uma vida de paz e de prosperidade, você precisa colocar isso aqui no seu coração. Honra e gratidão não tem prazo de validade. Amém? Pode passar o tempo que for. Honra e gratidão não tem prazo de validade. Honre sempre quem facilitou a tua vida, quem te ajudou. E o que seria honrar alguém, pastor? Dar um presente? Dar um presente seria honrar, mas não é só isso. Não é só isso. Honrar é você não negar um favor, um pedido para uma pessoa que sempre te ajudou, ou que acreditou em você um dia. Quem está entendendo? Quinto e último princípio. Segura aí. Escolha bem as suas sementes. Por quê? Porque a lei da semeadura é de verdade. Presta bem atenção nisso. Escolha bem a semente que você vai plantar, porque a lei da semeadura é uma verdade. E outra, e tem mais, ela foi estabelecida, não foi por um homem, foi pelo próprio Deus. Não adianta, você plantou, você vai colher. Para você ter ideia de como é forte a lei da semeadura, se você não sabe, eu vou te revelar esse mistério aqui agora. É a única lei espiritual que não precisa de fé para dar certo. Você pode ser ateu, você pode ser o que você quiser, à toa. Você está entendendo? Não precisa ter fé, você não precisa acreditar, é uma lei estabelecida. Você plantou, você vai colher. Vou repetir. A lei da semeadura é a única lei espiritual que você não precisa acreditar para dar certo. Para você ver cura, você precisa de fé. Está na Bíblia. Para você ver um milagre, você precisa de fé. Para você ser salvo e morar no céu, você precisa de fé. Porque está escrito, pela graça somos salvos, mediante a fé. Então presta atenção, se você não tiver fé, nem a graça resolve o seu problema, hein? Tudo você precisa de fé na vida, mas a lei da semeadura, você acreditando ou não, você plantou tomate, é tomate que você vai colher, ponto final. Quem está entendendo? O que determina o fruto é a semente que você planta. Se você plantar abacaxi, não adianta você ter fé e acreditar, vai nascer morango em nome de Jesus, não vai. Você pode ter a fé que você quiser, se você plantou o abacaxi, é o abacaxi que você vai colher. E talvez tem pessoa que, ninguém me dá atenção. Planta atenção um pouquinho. Você não está tendo colheita nessa área? Veja a área que você está reclamando que você não está tendo colheita. Começa a plantar, irmão. Ninguém gosta de mim. Começa a amar as pessoas. As pessoas só se levantam, só falam mal de mim. O que será que tem saído da tua boca? Porque palavras são semente. Alguém disse que o nosso deserto é no tamanho da nossa língua. Que língua, hein? Ai, meu Deus. Então às vezes a pessoa, ela faz o seguinte questionamento para mim: pastor, o meu vizinho, ele não vai na igreja. Com certeza você já teve esse questionamento também. Ele não vai na igreja, não teme a Deus, não serve a Deus, ele não faz nada para Deus, mas tem uma vida próspera. Presta atenção, eu estou falando que a lei da semeadura é a única lei espiritual que você não precisa ter fé e acreditar para dar certo.
Ah, o meu vizinho não vai na igreja, mas ele tem uma vida próspera, tem resultados maravilhosos na vida dele, em tudo que ele faz. Deixa eu tentar te explicar um ponto de vista nisso aqui. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que talvez esteja até salva pela graça, mediante a fé que ela tem. Ela confessou Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa talvez está dentro da igreja, ela cumpriu o mandamento de Jesus e se batizou. A pessoa aceitou Jesus, se batizou, ela está salva. Até porque ela está firme na presença de Deus, mas ela não tem muitos resultados positivos. E por que ela não tem? Porque salvação tem a ver com fé. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Mas resultados, uma vida de abundância e prosperidade, tem a ver com cumprir princípios. E muitas pessoas, apesar de estar fora da igreja, cumprem princípios. Quem está entendendo, diga amém. Prosperidade, uma vida de paz e prosperidade e abundância tem a ver em plantar coisas boas para o reino, na vida do próximo. Mas o caso do vizinho aqui, por exemplo, tem muita gente fora da igreja e que não conhece Jesus, mas tem ótimos resultados na sua vida financeira. Vive em paz, vive uma vida de abundância, de prosperidade. Sabe por quê? Porque apesar da graça ainda não ter alcançado essa pessoa, a salvação, ela não conhece Jesus, mas ela cumpre princípios que agradam a Deus. A pessoa talvez não seja salva ainda, mas enquanto ela viver nessa terra, ela vai desfrutar uma vida de abundância. Sabe por quê? Porque ela cumpre princípios. A pessoa não conhece Jesus, ela não vem para a igreja, mas ela não mente, e isso é um princípio importante. Ah, não vai na igreja, mas é honesto, não passa ninguém para trás. Sempre que vê alguém precisando, vai lá e ajuda o necessitado. Essa pessoa vai ter muito mais resultado que quem está na igreja todos os dias, só que não cumpre o princípio. Vou falar uma coisa para você, meu irmão. Não basta ser salvo. Não basta ser salvo. Jesus não te chamou só para isso. No trabalho a pessoa faz mais do que é pedido. Ela faz como se fosse para Deus. E isso é um princípio do trabalho também. A pessoa não faz mal para ninguém, ela não prejudica ninguém, ela só planta coisa boa. Então a lei da semeadura, você não precisa ter fé para dar certo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eu estou finalizando aqui, ó. Dá mais um glória a Deus aí. Mais um. Mais alto. Aleluia. Essas coisas boas, elas não garantem a salvação da pessoa. Porque salvação não é pelas obras. Mas enquanto essa pessoa ela viver na terra, ela vai viver bem. Por quê? Porque ela vai colher os frutos das coisas boas que ela planta, daquilo que ela faz. Então veja bem, não existe para mim uma lei mais poderosa do que a lei da semeadura. Mais poderosa do que a lei da semeadura, eu acredito que não existe. Você sempre terá a vida que você plantou. Você sabia que a vida que você vive hoje, talvez seja a colheita de algo que você plantou um tempo atrás? Talvez não, seja a colheita dos últimos anos que você plantou. Talvez você pense, Danilo, mas e as estratégias aí, ó, as tragédias que acontecem na minha vida, que acontecem, coisas que eu não plantei que eu estou colhendo, eu acho injusto. Estou pregando para alguém que você está passando por situações na sua vida hoje, que você acha injusto, que você acha que foi você, que você não plantou isso. Preste bem atenção no que eu vou te falar aqui. Tragédia, dor, situação difícil, aflição, sofrimento, perdas, isso acontece com todo mundo. Não é porque você está na igreja, não é porque você está com Jesus que você não vai passar por isso. O segredo é como você vai lidar com isso, como você vai reagir diante desses acontecimentos. É aí que vai nascer a semente. No meio da aflição, no momento difícil, o que você está plantando? Porque você plantar semente boa no momento bom, isso aí é para qualquer um. Se você vai mudar o seu futuro ou não, aí é com você. Você está passando um momento difícil, mas aí você para de plantar sementes boas, porque agora as coisas estão ruins, então você para de fazer coisas boas. E nos momentos ruins é no momento ruim que a gente precisa plantar sementes boas na nossa vida. E eu venho dizer para você nessa manhã, não pare de plantar diante da aflição que você está passando.
Não pare de fazer o bem para as pessoas diante dos momentos difíceis que você enfrenta. Se você plantar sementes boas nos dias ruins, você vai ter resultados maravilhosos em dias péssimos. Meu Deus, vou repetir, hein? Se você plantar sementes boas nos dias ruins, você vai ter resultados maravilhosos em dias péssimos. Quer um exemplo da minha vida? Pior momento que eu achei que não ia dar conta, que eu ainda comentei que a pastora falou, não sei nem se a gente vai continuar, no início da pandemia. Foi um momento assim que eu vi a mão de Deus, no meio da pandemia. A pandemia estabeleceu várias igrejas fechando, falou, nós vamos fechar também. E Deus usou um abençoado, que chegou aqui na igreja, e falou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, não, peraí, você não está entendendo, não está nem tendo culto. Vamos fazer um telão, vamos fazer isso, vamos pintar de azul. Quem lembra da igreja azul? Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu fiquei sem entender, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Sabe o que Deus falou para mim? Você tem colheita. Você está entendendo? Não importa as dificuldades que você enfrenta, você pode estar passando o pior momento da sua vida, não deixe de fazer o bem para as pessoas. Faça o bem, plante o bem no meio das suas aflições, porque se você plantar sementes boas em momentos ruins, você vai ter resultados maravilhosos em dias péssimos. É isso que Deus está falando, irmão. Não pare de fazer o bem. Então não deixe o dia ruim, o seu momento atual que você está passando agora, determinar a sua semente, não. Não deixe de fazer o bem, de plantar as coisas boas, porque agora está difícil. Seja bom ou ruim, continue plantando sementes boas. Aleluia. Nós precisamos entender que, eu finalizo aqui, nós precisamos entender que o que nós vivemos hoje é fruto do que nós plantamos nos últimos 5 anos. Acredite você ou não, o que você está vivendo hoje é resultado, é fruto do que você plantou nos últimos 5 anos da sua vida. Então, da mesma forma que aquilo que nós vivemos hoje é fruto daquilo que fizemos há um tempo atrás, o nosso futuro depende da semente que vamos lançar hoje. E eu finalizo essa mensagem desafiando você a deixar para trás os frutos maus. Para de chorar pelos frutos maus do passado. Decida hoje mudar a espécie da sua semente. Não importa o momento que você está vivendo, não importa o que aconteceu, você vai tomar uma decisão hoje. Senhor, mesmo em momentos ruins, eu vou plantar sementes boas. Eu vou me libertar do meu passado. Eu vou tirar toda a mágoa, ressentimento do meu coração. E até aquela pessoa que me fez mal, se ela precisar de mim, eu vou estender as mãos e eu vou ajudar. Porque eu sei que se eu plantar sementes boas em momentos ruins, difícil, eu vou ter resultados maravilhosos em dias péssimos. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Feche os teus olhos nesse momento. Começa a levar o seu pensamento lá no teu passado agora. Porque hoje é amanhã que Deus preparou de tirar do seu coração todos esses complexos de inferioridade, frustrações, decepção do passado. Você fica aí se acusando, se culpando de coisas que nem Deus lembra mais disso. O Senhor manda falar para alguém que está aqui hoje, nem tudo é perda. Isso foi um grande livramento que eu te dei. Espírito Santo de Deus, visita agora o coração desse homem e dessa mulher.